Feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos da Escola do Pensar. Hoje, 3 de fevereiro de 2023, estamos aqui para mais uma live, hoje a respeito do juízo. A Bíblia inteira fala do juízo, de alguns juízos inclusive, mas nós queremos falar aqui do juízo final. Mas antes disso, vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, ó Pai, e que a graça do Senhor nos alcance. Pai Santo e Eterno, todos aqueles que nos ouvem, que eles possam, cheios do Teu Santo Espírito, entender as Tuas palavras. Abençoa a mim e todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Como já falei, nós falaremos hoje a respeito do juízo. A Bíblia fala de muitos juízos. É preciso que nós saibamos distinguir um do outro. Quando Adão e Eva passaram pela tentação, ali é uma espécie de juízo. O dilúvio também foi um juízo de Deus, um julgamento. Quando Deus viu que a terra estava pervertida, então Ele mandou um dilúvio para que o povo acordasse, e somente 8 pessoas se salvaram. Quando Cristo veio à terra, também foi um momento de juízo. Mas Daniel fala de outro juízo, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. E ainda Paulo fala do juízo final. Apocalipse fala do juízo final. Então vamos aqui estudar a respeito de juízos. O primeiro lugar que nós vamos ler aqui é em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vai haver um juízo que vai ser baseado na lei de Deus, porque aqui vai ser segundo o bem ou o mal que cada um fez. Em seguida, nós podemos ir para Romanos 14. Romanos 14 também vai falar a respeito de juízo. 14:10. Tu, porém, que julgas o teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E se é para um tribunal, é para um juízo, onde nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo o corpo, segundo os nossos pensamentos. Vamos mais à frente, então, ainda em Mateus 12, 33 a 37. Aqui nós lemos o seguinte: Jesus está falando sobre árvores e frutos. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Isto é uma comparação. Pelas pessoas são julgadas pelos seus frutos, pelos frutos que fazem. E ele diz: raça de víboras, como podeis falar das coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos dentro de nós coisas boas, vamos falar coisas boas e obrar coisas boas, porque as palavras traduzem as obras. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Olha, claro, isso é muito claro que Jesus diz aqui, que teremos um dia de juízo e cada um vai fazer o quê? Vai prestar conta do que fez. No 37 diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Temos responsabilidades por aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Mas até mesmo os pensamentos, sim, até os nossos pensamentos são lidos pelo Espírito Santo e elevados ao céu para testemunho bom ou mal que fizemos. Apocalipse 20, verso 12 até o 15. Apocalipse 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono,
Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos aqui a ideia de livros onde estão registradas todas as nossas obras, nossos pensamentos, nossas palavras. E no 13 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, isso na ressurreição, a morte e o além entraram ou entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O 14 continua dizendo: então a morte e o inferno, sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Quem estava nas sepulturas? Perdidos. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Muitos de nós teremos duas mortes. Os salvos terão uma morte só, e depois disso vem o juízo e a aprovação para a vida eterna, de glória, de vida. Porque quando uma pessoa vai morrer e vai ser queimado, não tem mais vida eterna de sofrimento. Isso é um erro que muitos teólogos falam, acreditam e pregam. Vamos ler o 14 novamente. Então, a morte e o inferno aqui é sepultura, o inferno aqui seria condenação, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Os salvos terão uma morte e os ímpios terão duas mortes. E o 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Livros de memórias, o livro da morte e o livro da vida. Aqui fala do livro da vida. Aquele que foi encontrado o seu nome no livro da vida, ele terá vida eterna de paz, de amor com Cristo. No capítulo 21, do 1 até o 7, vamos continuar lendo aqui esse assunto. E João viu o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Este é um esclarecimento também muito importante. Teremos juízos, teremos condenação, teremos bênçãos, mas a verdade é que o novo céu e uma nova terra serão feitos por Deus, porque a primeira terra e o primeiro céu passou. Aonde nós iremos morar eternamente? Aqui na terra, renovada, porque os mansos herdarão a terra. E aqui Cristo fala, João fala, ouviu do Espírito Santo e de Cristo, que teremos uma nova terra e novos céus. No verso 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Em Apocalipse nos diz que nós seremos levados para o céu na segunda vinda de Cristo, subiremos. A 1 Tessalonicenses fala disso no capítulo 4, bem claro. Estaremos para sempre com Cristo, mas quando se passar os 1000 anos, que Satanás será solto, os ímpios serão ressuscitados, e serão condenados para o lago de fogo. E esse lago de fogo é que é o pagamento dos ímpios. E a cidade, depois do milênio, que tudo tiver acabado, a terra será queimada, os ímpios também, Satanás será queimado e os líderes de muitas igrejas. Então, no terceiro verso diz assim: e então ouvi uma grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso tudo, meus prezados, é possível a gente compreender se a gente ler, meditar, olhar, ver, procurar os versos que são dessas promessas que são feitas por Deus, para que possamos entender de uma maneira completa tudo aquilo que vai acontecer. E está bem próximo. Cristo está voltando, não falta muito tempo. E no verso 4
continua dizendo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem vai enxugar? Cristo. Lágrima daqueles que são salvos, que estão ainda sofrendo pelo sofrimento dos ímpios e também sofrendo pela culpa dos pecados, que apesar de perdoados, ainda estão deixando em nós uma mágoa. Mas Cristo enxugará dos nossos olhos as lágrimas. E aí, continuando, diz assim, e a morte já não existirá. Se a morte não existirá mais, porque já houve a segunda morte. Não há nenhum verso que deixe lugar para dizer que o inferno é eterno, que vamos sofrer eternamente, os ímpios, que nunca vai se apagar. Aquilo ali, quando é falado isso, é de uma maneira, nunca vai se apagar até que termine o que está queimando, queimar. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Logo, isso aqui está dizendo que não vai ter sofrimento eterno para os ímpios, porque as primeiras coisas passaram. Eu sempre digo que aqueles que desejam conhecer melhor, aqui não dá para explicar pormenorizado cada uma dessas coisas aí. Procure-nos para que a gente possa estudar de maneira melhor. No verso 5 diz assim, do capítulo 21, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. O que é que ele vai fazer nova? A terra vai ser exterminada, vai ser queimada, vai ser renovada, e ele vai fazer nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Cristo aqui promete que ele vai enxugar as lágrimas, ele vai dar a água da fonte da vida eterna para aqueles que têm sede desta vida eterna a partir de agora. Nós devemos desenvolver sede pelas coisas de Deus, fome pelas palavras dele, para que possamos então alcançar, através do Espírito Santo, estas bênçãos de que? Do arrependimento, do perdão, do desejo de nunca mais fazermos coisas erradas. Não é que vamos parar de pecar, mas vamos parar de amar o pecado e vamos pedir a Deus que a gente continue fazendo sempre o que é bom. E quando o Espírito Santo se for retirado da terra, quem é justo continue justo e quem é ímpio continue sendo ímpio. E aí a porta da graça estará fechada. Alguém me falou que vai ter um tempo ainda de oportunidade depois da morte. Não. Depois da morte vem o juízo. Não vem oportunidade para a salvação para quem já morreu. Isto é falso. Quando Cristo perdoa os pecados de alguém, ele perdoa tudo. Não existe lugar para um purgatório. Se existisse um purgatório, seria um complemento da remissão de Cristo. Quem recebe a bênção da salvação não tem mais o que pagar. Cristo pagou tudo. Eu não sei se vocês sabem que a Igreja Católica já explicou e já disse que não existe purgatório. Mas ainda alguns pensam que existe, porque ficou isso marcado. Não existe. A própria Igreja Católica, que um dia admitiu o purgatório, ela já sabe que não existirá mais isso. Não tem mais purgatório. E o que nós precisamos saber é que o inferno também acaba. Cristo não vai deixar pessoas eternamente sofrendo. Não, quem não aceitou a Cristo será exterminado, será consumido. E aqueles que aceitarem a Cristo, esse terá a vida eterna. E o verso 7 diz, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Que extraordinário quando Cristo, ele vai dar a paternidade para aqueles que nele creem e aceitam como Salvador, um Salvador completo. O que é que precisa haver? Aceitar o sacrifício de Cristo que ele fez na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Aceitando esse sacrifício de Cristo, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Sentir dor pelo mal que cometemos, ele nos perdoa e nós vamos pedir para ele
que tire de nós o gozo pelo pecado, o prazer pelo pecado. O pecado é terrível, ele vicia, ele muitas vezes nos engana e o inimigo está para isto. Vamos nos entregar inteiramente nas mãos de Cristo, para nos livrar do juízo da perdição e sim ganhar o juízo da salvação. Ali é onde todos nós receberemos de Cristo esta aprovação. E nós precisamos entender que as boas obras causam esta aceitação e o aproveitamento do sangue de Cristo. E as más obras nos levam a uma perdição. Mas nós somos salvos pelas obras? Não. Somos salvos pela graça de Cristo e seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos, aceitando a vontade de Deus, a vontade de Cristo em nossas vidas. É um assunto que parece confuso, mas se a gente pensa, gasta um tempinho e ler a palavra de Deus, vamos entender. Nós seremos julgados pelas obras, mas seremos salvos pela graça de Cristo. Quem aceita a graça de Cristo recebe as bênçãos do Espírito Santo e não peca mais. E se pecar, se arrepende, e então seremos contados entre os eleitos. E no julgamento que está sendo feito no céu, e vai terminar, segundo Apocalipse diz, que Cristo se levantará e vai dizer: meu Pai está pronto. Esses que se arrependeram receberão os seus nomes lá no livro da vida do Cordeiro. E eu, mais uma vez, digo a vocês, vamos estudar mais esse assunto, vamos ler na Bíblia, vamos estudar esses Apocalipse, Daniel, os Evangelhos, as cartas, para que possamos, então, compreender o plano da salvação. E quando a gente compreende o plano da salvação, nós seremos, então, contados entre os eleitos de Deus. Esse é o nosso desejo. Eu desejo para mim e para vocês todos, e convido vocês a estudar esta palavra antes que não seja tarde demais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Eterno Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai Santo. Dá-nos a Tua proteção, o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu santo Evangelho, compreender também as cartas e aprender e compreender Apocalipse, porque aqui está relatado tudo aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que o tempo está próximo. Pai misericordioso, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até o próximo.